Amados, então vamos começar orando, curvando nossas cabeças e pedindo que Deus venha derramar entendimento sobre a nossa vida, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, meu Deus, na qual acordamos hoje de manhã, meu Pai, e a Tua graça e a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, meu Deus. Mais uma vez, isso demonstra, meu Deus, o Teu grande amor por nós, o Teu intenso amor por nós, meu Deus, porque se não fosse pela Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus, nem estaríamos vivos, pois não éramos dignos, meu Deus, mas a Tua graça nos fez dignos, Deus, nos fez filhos, ó Pai. Antes que já éramos escravos do pecado, meu Deus, filhos da escuridão, hoje somos luz, porque a luz começou a habitar dentro das nossas vidas, meu Pai, e essa luz que traz o entendimento, meu Deus, porque a gente só consegue ter discernimento de algo, meu Deus, quando a luz vem. A luz, ela elimina a escuridão, a gente começa a enxergar, começa a dar passos mais seguros, meu Deus. É muito difícil, ó Pai, dar passos no escuro, meu Pai, mas a luz que vive dentro de nós, que se chama Jesus Cristo, iluminou o caminho. Tu fez um caminho para nossas vidas, meu Deus. Abre o nosso entendimento nesta noite, meu Deus, para que venhamos entender cada vez mais e mais de Ti, Pai, porque sabemos, meu Deus, que quanto mais entendemos, quanto mais compreendemos a Tua palavra, meu Deus, mais criamos intimidade contigo, meu Pai. E é isso que queremos, Pai, pois não há nada tão precioso quanto a intimidade contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como o pastor falou, o estudo que a gente está fazendo sobre o livro de Gálatas, eu vou falar sobre o capítulo 2. Eu literalmente fiz um estudo sobre o capítulo 2 de Gálatas. Eu vou tentar passar da melhor forma possível para vocês, amém? Caso vocês queiram acompanhar de novo, ver essa ministração e outras que a gente começou a gravar, está num canal no YouTube, é IMW-Jardim Brasil. Lá está gravado todas as ministrações, tanto de quarta e algumas de domingo, amém? Cara, é sempre bom termos conhecimento, adquirir conhecimento, né? Às vezes a pessoa, gostei tanto daquela palavra, vou lá no YouTube, lá dar uma pesquisadinha e fico ouvindo lá a palavra. Amém? A gente trabalhou, a equipe de multimídia trabalhou para que a gente pudesse oferecer uma coisa de qualidade. Não é a que nós queríamos, mas com a graça e o agir de Deus a gente está conseguindo. E por amor a vocês também, estamos tentando oferecer algo de qualidade para você. Amém? Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 2. Eu não vou ler Gálatas capítulo 2, eu recomendo que vocês leiam Gálatas capítulo 2 quando chegar em casa. Não, eu arrumei aqui, mano, obrigado. Eu não sei, eu prefiro assim, quando eu estou fazendo um estudo ou alguma coisa, eu procuro buscar na Bíblia várias versões de Bíblias. E uma das que eu mais gosto, e eu estudei por bastante tempo, foi a Bíblia da versão Thompson, tá? E gostei também de ler muito a King James. Mas uma que principalmente é agora que eu mais me identifico é a Bíblia A Mensagem. Ela é mais autoexplicativa. Ela explica melhor os acontecimentos, ela narra os fatos de maneira mais simples, mais suave, da linguagem atual. Que a Bíblia, se você for pegar a Bíblia, né, ela é muito figurativa. Então, se a gente for lá buscar na Bíblia, tem palavra lá que a gente nunca viu na vida, né? Então, eu vou ler na versão aqui da NVI, tá? Tu pode colocar aí, Manuel, coloca para mim Gálatas 2:6, que vai ser o texto base do nosso estudo de hoje. Gálatas 2:6. Diz assim, Gálatas 2:6. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então, não se faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Amém? Amados, o tema dessa ministração e desse estudo é não viva de aparência. Viva por amor e não por medo. Amém? E eu gostaria já de deixar uma frase de um escritor
chamado Brenamani. Eu leio muito alguns livros dele, algumas citações dele, que diz assim: um número grande demais, um número grande demais de cristão vive na casa do temor e não na casa do amor. Amém? Amados, para a gente entender o que aconteceu aqui, Paulo, no capítulo 2, depois de 14 anos, ele volta num campo missionário que ele estava. E quando ele chega no campo missionário, ele foi lá para revelar algumas coisas que Deus tinha revelado para a vida dele. Ele ia levar para os irmãos. Chegando lá, teve uma situação que incomodou Paulo, porque era uma igreja de gentios e judeus. Ou seja, tinha gentios e judeus naquele local. E havia uma crise de identidade, digamos assim, dentro daquela igreja. Porque os judeus que estavam naquela igreja queriam que os que eram não judeus se fossem circuncidados. Inclusive Tito, que não era judeu e andava com Paulo, foi constrangido. A palavra de Deus diz que ele foi constrangido, ele foi induzido. Em algumas versões diz que ele foi convencido a se circuncidar. Porque era norma, era uma regra dos judeus, estava na lei dos judeus, que a criança, depois de algumas semanas, tinha que ser circuncidada, por causa da promessa que foi feita a Abraão. E havia esse impasse muito grande. E Paulo chegou naquela situação e começou a questionar o pessoal. Inclusive, alguns, Pedro, Tiago e João, que também foram visitar aquele campo missionário. Paulo questionou Pedro. Paulo questionou Pedro, dizendo que, Pedro, como é que Tiago, quando não tem os grandes influenciadores de judeus aqui, ele come e senta com os irmãos que não são judeus, mas quando os irmãos que são judeus, os influentes que são judeus, aparecem, ele não senta mais com eles. Aquilo ficou incomodando Paulo, porque era uma igreja que estava vivendo de aparência. Porque quando os poderosos judeus da época, quando chegavam dentro da igreja, os irmãos que eram judeus agiam de tal forma. E quando não eram judeus, quando eles não estavam, os irmãos conviviam normalmente com os outros irmãos. Pedro foi questionado por Paulo, Paulo disse, Pedro, por que quando os não-judeus estão aqui, você age normalmente, e quando eles estão, você age? Sendo que a mesma palavra que é pregada para os judeus é a mesma que é pregada para os gentios. Então temos um grande problema. Porque se era a mesma palavra que era pregada para os judeus e para os gentios, e o que estava acontecendo? O que estava causando divisão na época? E aqui a gente chega no ponto que isso acontece até hoje. Eu lembro que algumas ministrações atrás, eu fiz uma comparação aqui, que temos que criar intimidade com Deus e não com as regras. E era justamente o que no capítulo 2 estava falando. Quando os judeus chegavam lá, eles queriam normalizar, queriam impor regras, queriam impor situações. É costume judeu que vocês façam isso. Como vocês se servem a Cristo e Cristo era judeu, vocês têm que fazer isso. E Paulo diz assim, alguns desses falsos cristãos chegaram lá para inspecionar a liberdade que tínhamos em Cristo, a liberdade espiritual que tínhamos em Cristo. Cristo nos libertou. E Paulo, mais lá na frente, ele fala que não vivemos mais pelas obras da lei, mas vivemos pelas obras da carne. A igreja de Deus, de Cristo, ela não pode viver de aparência. Eu não posso aparentar ser um cristão. Eu tenho que ser um cristão. É como muitas vezes eu falo, eu não estou anulando os seminários, os moveres, os shows, o entretenimento da igreja. Aqui, inclusive, eu tenho aquilo ali como um estopim. É um impulso para que você impulsione a sua fé. Mas o cristão, ele não pode viver só daquilo, de evento em evento, de seminário em seminário. Porque realmente o que Cristo quer na sua vida é viver com você no seu cotidiano. A ação mais forte de Cristo, que Cristo tem na sua vida, é quando está só você e Cristo.
Como eu estava falando, eu acho que na mentoria de homens lá, que é muito fácil termos caráter quando tem uma câmera nos filmando ou alguém nos inspecionando. Quero ver você ser honesto quando está só você e Deus. Quando é só você. Caráter. E é isso que temos que ter na nossa vida, o caráter de Cristo. Andar como Cristo andou, dessa forma. Temos que ter gravado no nosso coração. A palavra caráter quer dizer que é característica ou algo que é gravado. Isso tem que ser natural na nossa vida. Isso tem que ser do nosso cotidiano. Independentemente de quem nos olhe, de quem nos veja. Você quer saber se realmente Cristo, ele move, ele quer realmente saber que um cristão é um verdadeiro cristão? Você percebe que a vida dele é transformada. Porque onde Cristo está, onde Cristo vive, onde Cristo está, há transformação. Mover de Deus, o avivamento, a gente confunde avivamento com gritaria, show, festa, mover e sapatinho de fogo. Sendo que o verdadeiro avivamento de Cristo é a transformação. Tem que haver transformação. Paulo diz que somos cartas vivas. E uma carta, ela só é uma carta se ela for escrita e a outra pessoa que deparar de frente com aquela carta consiga ler de forma legível o que está escrito nela. E o que vai escrevendo na carta das nossas vidas, meu irmão, é as nossas atitudes, é os nossos atos, as nossas palavras. Não só palavras, mas principalmente atos. Eu estava falando no GCL da Regina uma vez, quando questionaram sobre evangelismo, que para você evangelizar uma pessoa, você nem precisa falar de Deus para ela. Eu conheci pessoas que ganharam outras pessoas para Cristo só com exemplo de vida. Só com exemplo de vida. A pessoa percebe que você é transformada e ela sente o desejo de ser aquilo. Uma pessoa que tem paz no seu coração, que tem Deus no seu coração, ela é uma pessoa transformada, ela tem paz. E essa paz ela é externa para os outros. A palavra de Deus diz que organize o homem o seu interior para que veja Deus no seu interior, no seu exterior. Você só vai começar a ver o mover de Cristo no seu externo quando o teu interior for organizado. E vamos ver aqui, mais lá para o final, como isso acontece. Amém? Entenda o seguinte, olha como Paulo tinha propriedade para falar sobre isso. Paulo era um cara judeu, ele é grego, mas também era judeu e foi criado nos costumes judeus. Paulo participou da execução de Estevão. Paulo perseguia por amor ao que ele acreditava, por amor a Deus, o que ele acreditava que era, por amor a Deus, ele perseguia os cristãos. E acredito eu que Paulo não media esforço para fazer isso. A palavra de Deus diz lá em Atos, não lembro o capítulo, que Paulo chegou pessoalmente na sinagoga pedindo cartas para ir perseguir os cristãos em outros cantos. Então o que Paulo fazia era por amor à lei. Paulo ia lá, executava, está contra a lei, eu vou lá, eu vou executar. Paulo vivia, seguia, à risca a lei, mas chegou um certo momento que o próprio Deus derrubou ele do cavalo e questionou: Paulo, por que tu me persegues? Aí chegamos à parte da transformação. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo, que era um perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo, que era um cara que julgava, determinava sentenças para outras pessoas, foi o maior missionário. Ele foi o que mais fez missões externas de Jerusalém, Judeia, por amor. Paulo, quando teve um encontro real com Cristo, que Cristo o chamou, Paulo entendeu que o que ele vivia e o que ele tinha era intimidade com a lei. E Cristo o convidou para ter intimidade com ele. O maior problema das nossas vidas é porque a gente ainda quer viver no Velho Testamento.
Achamos que literalmente achamos que o Espírito de Deus está morando dentro do templo, sendo que o véu do templo se rasgou. O Espírito Santo, Deus não vive mais separado de você, Ele vive dentro de você. Ele vive dentro de você. A palavra de Deus diz: eu estou à porta e bato. Está muito simples ouvir Deus. Estava comentando com o pastor ontem. Cara, às vezes andamos tão atribulados, né? Às vezes temos trabalhamos de tal hora até tal hora, temos faculdade, temos isso. Isso acaba enchendo a nossa vida de preocupações, de problemas, de atenções. E Cristo batendo na porta do nosso coração. Eu falei até para o pastor, eu disse: pastor, eu tive que silenciar a minha casa, tive que silenciar o meu coração para ouvir as batidas de Deus na minha vida. E acredite, meu irmão, depois que eu ouvi as batidas de Deus no meu coração, que convidei Ele a entrar na minha vida, de nada mais eu senti falta. Aí a gente começa a entender o que Paulo falava lá, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem profundidade, nada vai separar do amor de Cristo. Porque ele entendeu que Cristo vive dentro dele. Ele entendeu que Cristo vive dentro dele. E é isso que temos que entender na nossa vida. Às vezes a gente procura a felicidade em várias outras coisas, em vários outros cantos, em vários outros métodos, mas a gente nem entende que a verdadeira felicidade que você precisa mora dentro de você. Você só precisa ouvir. Cristo quer criar intimidade contigo. Você foi salvo pela graça de Deus. Não adianta eu estabelecer aqui para mim um conjunto de regras. Eu disse: não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Porque acredite, irmão, eu não vou conseguir cumprir. Porque a lei ali, as regras que eu estabeleço para a minha vida, as normas que eu estabeleço para a minha vida, elas me escravizam. Eu viro escravo da regra, eu viro escravo da norma, eu viro escravo daquelas leis que eu estabeleci para mim. Às vezes a gente se autocondena, justamente porque estabelecemos regras na nossa vida e não entendemos que fomos salvos pela graça. Cristo lhe amou, Ele lhe ama, inclusive até hoje, foi porque Ele sabe que você é falho. Foi por isso que Ele se entregou. Paulo fala aqui, ó, eu vou ler na versão da Mensagem. Paulo diz assim, ó. Só um minutinho. A verdade é o seguinte, tá lá em Gálatas 15:16. 2:15-16, diz assim: a verdade é a seguinte: nós judeus não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar as regras, mas pela fé em Cristo Jesus. Como sabemos, em Cristo Jesus, como sabemos disso? Nós tentamos, e com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. Não adianta eu tentar levar as coisas na força do meu braço. Você até pode, você só leva até um certo tanto. O que você não consegue é com Deus. Não adianta eu me esforçar para cumprir aqui. Não adianta eu me esforçar para querer cumprir essas regras. Eu posso investir tempo, força, dinheiro para tentar cumprir isso, eu não vou conseguir. Cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Aí caímos naquela ideia de novo. Meu irmão, eu posso fazer o bem que for, meu irmão. Eu posso pegar todo o dinheiro que eu ganhar no mundo, dar aos pobres. Se eu não entender o que Cristo significa para a minha vida, e o que Ele é, e o que eu sou para Ele, meu irmão,
É aquilo que caímos lá, que Deus fala, que não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Você não vai conseguir. Você já não faz mais isso, não é por medo. Eu não cumpro mais as regras aqui porque eu não vou, cumprir, eu tenho que cumprir isso aqui porque isso aqui vai acontecer isso comigo. Eu vou cumprir isso aqui porque o chão vai abrir e vai me engolir. Você não está criando intimidade. A intimidade com a regra, ela gera medo, ela gera temor, ela gera condenação na sua vida. Mas quando você cria intimidade com Cristo, você cria um relacionamento de amor. Aí você já não faz mais isso aqui, não é por medo, mas é por amor. E aí tudo começa a ficar mais fácil. A palavra de Deus diz lá, eu acho que é em Tiago, diz assim que o amor cobre uma multidão de pecados. O jovem rico é a prova disso. Ele era rico, judeu, cumpria a lei de Deus à risca. Sabia o Pentateuco inteiro. Quando ele questionou Cristo, o que ele deve fazer para ser salvo, Cristo só fez uma pergunta simples: Pai, abandona tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. O que realmente Cristo quis que ele fizesse, não era que ele se desfazesse de todos os bens dele, mas Cristo queria que ele se desfazesse do seu eu, do seu ego. Porque para ele o mais importante para a vida dele era o que ele tinha, não era Cristo. Cristo, ele tem que ser seu tudo. Ele tem que ser o seu acordar, o seu respirar. Por isso que eu falo, temos que estabelecer intimidade com Cristo para viver ele no cotidiano. Cristo, ele tem que ser o seu cotidiano. Eu não tenho que ser crente só quando eu venho à igreja, ou tenho que ser crente só porque eu visto uma roupa de crente como uma capa. Eu tenho que ser cristão, ser de Cristo, por amor a Cristo. Porque eu sei o que Ele é para mim, eu sei o que Ele representa, e eu sei o que eu sou para Ele. Isso me dá uma direção, me diz quem eu sou. A pior coisa que tem é uma pessoa que não sabe o que ela é, e nem sabe para onde vai. Cristão, ele não pode ter dúvida do que ele é em Cristo. Ele não pode ter dúvida do que ele é em nada. Cristão, ele não pode ter dúvida para onde ele vai. Tem gente que, se você questionar, ele diz assim: meu irmão, tu vai para o céu? A pessoa não sabe responder, até gagueja. Você tem que ser convicto de que vai para o céu, porque foi para isso que Cristo se entregou na cruz por você. No 17 e 18 diz assim, já para finalizar, que a gente já está extrapolando o tempo. Diz assim: já perceberam que ainda não somos perfeitos. Isso é Paulo falando. Grande novidade. Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teria vocês ousadia de acusar Cristo de ser inconveniente com o pecado? Que acusação leviana! Se eu tentasse ser justo praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí. Paulo, nesse momento, ele estava falando, olha, se eu tentasse justificar a minha vida em Cristo pelas obras que eu fazia, que Paulo cumpria a lei. Ele mesmo diz aqui, eu estaria reconstruindo aquilo que foi. Estaria agindo como um charlatão. No 19 ao 21 diz assim: explico o que acontece comigo. Tentei guardar as regras e me esforçar para agradar a Deus. Mas isso não funcionou. Então, desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso. Quando o Paulo fala isso, é só você olhar. Você quer ser uma pessoa melhor, olhe para a vida de Cristo. Leia o Evangelho, leia principalmente o livro de João. Tente compreender e entender o que João quis passar de Cristo para a sua vida. Você vai entender como você deve agir e se comportar. A ideia de ser um cristão
é você ser parecido com Jesus. Não parecido com um pastor, não parecido com um presbítero, não parecido com um diácono. Porque antes de você ser tudo isso, você é o homem e é falho. Não podemos olhar para um homem, temos que olhar para Deus, aquele que é perfeito. Naquela época, só uma adição, naquela época o próprio Jesus, ele foi questionado dessas coisas. Chegou um momento que Cristo ele estava, eu acho que, não lembro se era jantando com os fariseus e cobradores de impostos, e os altos influentes da sinagoga chegaram e questionaram: como é que tu, sendo mestre e doutor da lei, se senta com os pecadores? E eram pessoas que cumpriam a lei. Cristo cumpria a lei também. Mas só o fato de Cristo ser cristão, ou ser o Cristo, não isentava ele de ser separatista. Deus ele não faz acepção de pessoas. Acredite no que eu estou lhe falando, ele não olha para você pelo que você é, ou que você pode dar para ele. Ou pela cor da sua pele, ou pelo que você fez ou deixou de fazer. Cristo lhe ama porque ele sabe quem você é e ele sabe que o potencial que você tem na mão dele. Ninguém na face da terra entende melhor você do que o próprio Deus. Deus lhe fez, irmão. Ele lhe conhece. Não adianta eu vir aqui na frente, vou orar e falar palavras bonitas. Não adianta. Eu vou ser um sepulcro caiado. Por fora eu vou ser todo bonitinho, mas por dentro. Deus ele está preocupado com a sua alma. Não com o que você veste, não com o que você aparenta ser. Já no Velho Testamento, Deus ele já não se importava muito com a aparência. Vê Davi. Davi, quando foi lutar com o gigante, o rei ofereceu a armadura do rei para Davi. Disse: pega minha armadura. Acredite, irmãos, a armadura de um rei era totalmente diferente de qualquer outro guerreiro. Era mais trabalhada, era mais brilhosa, ela aparentava medo, temor. Mas aquela armadura não cabia em Davi. O que isso representa para você, meu irmão? Porque a aparência não cabe para você. Davi ele não foi aparentar ser uma pessoa que exala medo. Davi foi com o que ele é. Temos que deixar de aparentar, temos que ser. Eu sou assim. Antes de eu ser presbítero, eu sou o Fernando. E sou falho, acredite, irmão, sou cheio de falha. Mas por amor a Cristo, eu luto contra mim todo santo dia, a fim de que eu mate o meu eu, para que Cristo viva em mim. Cristo, ele só vai viver em você depois que você começa a sufocar o seu eu, a crucificar a sua carne, para que Cristo viva na sua vida. O maior milagre já feito na humanidade não foi a ressurreição do morto, não foi transformar água em vinho, não foi multiplicação de peixes. O maior milagre que Cristo fez nessa terra foi a ressurreição da fé. Ele mesmo falou que a fé no grão de uma mostarda, meu irmão, ela pode mover uma montanha. O maior milagre de Cristo foi a ressurreição da fé. Ele expandiu isso para toda a humanidade. Amém? Já encerrando, diz aqui, pouco importa parecer ser justo ou ter bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Agora, quem vive em mim, e a vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não volto mais atrás. Não está claro que vou voltar para a velha religião, de guardar as regras e agradar aos outros, e abandonar a nova vida de relacionamento com Deus. Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus, apenas guardando as regras, Cristo não morreu em vão.
Cristo, ele não morreu em vão. A palavra de Deus diz em Gálatas assim, que já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. Quando Paulo fala que já estou crucificado em Cristo, irmão, é porque para que tu viva Deus no teu cotidiano, o teu eu, o teu querer, a tua vontade, os teus desejos, tudo que você pensa que é certo sobre você, tem que morrer. Para que Cristo vive em você. Às vezes, queremos que alguma coisa dê certo na nossa vida, até falamos para Deus, Deus, me dá a direção, me ensina o caminho, mas você nem espera o Criador falar para você, para onde você tem que ir, você já vai andando. Amém? Não podemos aparentar, meu irmão. Brennan Manning, nos livros dele, ele fala muito sobre isso. Num livro chamado O Impostor que Vive em Mim. Ele diz que quando você começa a aparentar algo, você cria uma armadura que ele chama de capa de religiosidade. Aquilo ali é até natural, porque ele explica no livro que nada mais é do que o seu eu tentando esconder um passado vergonhoso. Mas isso é muito perigoso, porque estabelece sobre você regras, normas, que acabam lhe escravizando. E o princípio de Cristo é que você esteja livre, tenha liberdade. Não é mais a marca da circuncisão, não é mais a vestimenta de sacerdote que eu tenho, mas é o que eu sou e o que Cristo representa para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar encerrando. Vou já passar a palavra para o pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos um entendimento, meu Deus, que para que Tu cresça na nossa vida, eu tenho que diminuir, meu Deus. Para que Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, meu Deus, eu tenho que enfraquecer, meu Pai. Por muitas vezes, meu eu tenta ser mais forte do que a Tua presença, meu Deus. Não permita, meu Pai, ensina-me, meu Deus, a matar cada vez mais e mais o meu eu. Não permita, meu Deus, que o meu eu tome o trono do meu coração, mas que o trono do meu coração pertença exclusivamente a Ti, meu Pai. Por isso declaramos, meu Deus, que a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma e o nosso entendimento é totalmente Teu, meu Deus. Porque eu tenho valor e eu fui comprado com o sangue de Cristo. Cada gota de sangue de Cristo, aquele precioso sangue foi para me comprar. Eu sou propriedade Tua, meu Deus. Eu pertenço a Ti, meu Deus. E a minha vida está marcada com o Teu sangue, meu Pai. Eu acredito nisso, meu Deus. Então venha, meu Pai. Eu acredito quem eu sou para Ti, meu Deus. Eu sou Teu filho, meu Deus. E eu sei, meu Deus, para que Tu me chamou, meu Pai. Vem, meu Deus, estabelecer, meu Deus, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, o Teu domínio, o Teu reino. O reino de Deus é um reino que permanece, é uma chama que arde dentro do coração. O trono do nosso coração é Teu, meu Deus. Estabelecemos o Teu governo sobre nossas vidas, meu Pai. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.